do Senhor, povo de Deus, com muita alegria, pastor Leandro Amorim, aqui em Portugal. Estamos aqui numa carrinha da Peugeot, mostrando aqui para vocês aqui essa Peugeot 2010 ou 2008. E tô parado aqui, né, como todo motorista de carrinha. Não é normal um estafeta estar parado, mas hoje eu tô aqui para poder receber aqui uma recolha daqui uns 10 minutos, mais ou menos. E aproveitando para poder fazer um vídeo para vocês aqui, querido, para falar, ok? Para falar para vocês sobre transporte em Portugal. Se vale a pena deixar o Brasil, por exemplo, e vir trabalhar na Europa como motorista de pesado, por exemplo, como motorista de carrinha, como você está vendo aqui, ó. Veja aí essa carrinha da Peugeot, ela é bem antiga. Aqui atrás aí, ó, eu já fiz as entregas todas, já não tem mais nenhuma aí. Então, o que eu posso dizer para vocês, querido? Será que realmente vale a pena você sentar, ficar conduzindo as estradas portuguesas, né? Como tá aí, ó. Esse aqui é o meu suporte que eu gravo as coisas. Esse suporte aí que eu gravo na rua, ele partiu, mas graças a Deus eu colei ele aí, ó, nas estradas. Ele que tem me ajudado. Então é o seguinte, eu vou falar aqui um pouco das carrinhas e também vou falar também dos pesados, tá bem? O que eu posso falar para vocês nesta área de transporte em Portugal? Meus queridos amigos e companheiros aí do dia a dia das estradas, desde o princípio do ano eu tenho gravado vídeo, principalmente falando dos pesados, ok? Eu estive como ajudante trabalhando. Eu pude observar ali, entre os portugueses, por exemplo, muitos deles, eles trabalham aqui, muitos portugueses, pessoas que têm a carta C+E, mas muitos deles têm preferido trabalhar no nacional do que o internacional. Por quê? Por causa da sua família. Porque tem filhos, realmente não é fácil para quem tem uma carta de pesado, que é o caminhoneiro da carreta, e trabalhar fazendo quilômetros, dias fora de casa, às vezes semana. Eu tenho ouvido casos do leste europeu, eu tenho estudado sobre isso, tenho pesquisado sobre isso, e um dia eu vou contar para você uma grande novidade na área dos transportes aqui da Europa, certo? Vou deixar aí como uma surpresa, e eu vou contar que para mim foi uma alegria muito grande quando eu vi e recebi esse convite aí. Mas vai ficar aí de surpresa, tá bem? Eu quero contar aqui o seguinte, acerca do caminhonista em Portugal, que no Brasil é motorista. Aqui chama-se pesado, no Brasil chama-se carreta, né? Que é os caminhões grandes. Aqui tem em Portugal, por exemplo, a categoria C, que no Brasil agora parece que é a categoria D, que está tendo aqui uma certa burocracia para trocar essa carta, tá bem? Que tem a C+E, aqui em Portugal, que é a carreta, a última categoria, no Brasil é o carreteiro. Será que vale a pena deixar aí as estradas do Brasil para conduzir nas estradas da Europa? Se você olhar a pavimentação, o alcatrão, aqui que é esse chão aí, eu não sei se vou poder mostrar para vocês, chão português, no Brasil chama-se asfalto, né? As estradas portuguesas, para mim, como na Europa toda, eu estive na Espanha, na França, você não vê buraco, é muito difícil. Até mesmo terrinhas como essa que eu tô aqui, ó, que tem, inclusive lá atrás tem terra de chão, não sei se eu vou conseguir mostrar. Mesmo assim, meus irmãos, você no meio da roça de Portugal, como eu tô agora, no interior, eu vejo até os buracos tapados. É incrível isso. Então os carros são muito mais conservados. Você que tem desejo de investir nos transportes de caminhão, de carrinha, com certeza você vai... O estado da mecânica do seu caminhão, da sua carrinha, que é o furgão aqui, da van, estará bem conservado. Por isso os carros de Portugal, por exemplo, os ligeiros, os veículos pequenos, são bem conservados. E inclusive eu tenho um carro do ano 2000, para que você tenha uma ideia. Eu tive carro do ano 89,
Foi o primeiro carro que eu tive em Portugal, era do ano 89 e ele tinha 75 mil ou era 77 mil quilômetros. Só tinha um ano, só tinha um dono só. Eu fui o segundo dono dele. Foi um carro que eu usei bastante, principalmente quando fui pai pela primeira vez. Então, o que eu posso dizer, agora mudando aqui um pouco a conversa, as estradas são boas. Agora, falando de trabalho, vamos ser realistas, né? Como todo carreteiro, caminhoneiro passa muito tempo fora de casa, não é fácil. O que tem compensado nos transportes é o pagamento e o salário que você recebe por mês. É o que eu ouço falar, certo? Pessoas que fazem internacional, por exemplo, ganham pelo menos 200 euros a 300 euros a mais do que fazem nacional. Eu fiz um vídeo aí da empresa que eu trabalhei e teve lá um português que ele explicou dizendo quanto se ganha um motorista de pesado em Portugal. Tá lá no comentário, alguém fez ali alguns comentários. Essa empresa que eu trabalhei era uma empresa aqui da zona de Mafra, Transvalapa, empresa de caminhonagem. E eu vou falar claramente, eu trabalhei ali, mas não estou mais. Tem um colega meu que está ali há mais de 14 anos e ouvi falar que o salário ali, pelo que eles me contaram, né, é algo concreto, era 1.100 euros para que tenha a categoria C mais E, que é a última categoria do Brasil, que é o carreteiro, certo? Se tiver ali algum extra, quando eu falo subsídio de alimentação, prêmio de assiduidade, que são coisas que também estão no contrato. Não sei se está tudo incluído, se é o valor total. Não tenho, mas é mais ou menos, acho que era 1.200 euros, mais ou menos, a 1.100 euros. A empresa em Portugal, que eu ouço falar de 1.200 ou até 1.300, mas não posso dizer concretamente. Na empresa que eu trabalhei, por exemplo, era 1.200 euros, se eu não me engano. A 1.100 a 1.200 euros, dependendo das horas que se fazia. No caso, para o nacional, 900 euros. Já com férias e Natal, que você recebe o outro salário. Principalmente agora, no mês de julho para agosto, você recebe as férias. E lá em dezembro, recebe o Natal, que é o outro salário. Então fica entre... Isso é a categoria C, né? Claro, categoria C, que é a categoria inferior, 950 euros, se eu não me engano, que pagavam ali, 950 euros. Para a última categoria, 1.100 a 1.200 euros é o que pagavam, certo? Agora, o internacional parece que era 1.300, 1.400, 1.500, que é o ibérico, Portugal e Espanha, mais ou menos que eles pagam aí por volta. Eu estou falando de salário porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Estou explicando aqui de maneira mais detalhada, porque eu vejo que muita gente do Brasil quer ser motorista de caminhão, de pesado, de ser um carreteiro em Portugal, como na Europa. Também, no caso, quando você vai mais para longe, França, Inglaterra, Alemanha, outros países, eu conheci um colega meu, foi uma ovelha minha, lá do norte, quando eu estava pastoreando, e era mais ou menos aí 1.800 euros, 1.700. Eu ouço falar pessoas ganharem 2.000, 2.500, porém, é o que eu ouço falar. Mais ou menos o que eu ouço falar aqui mesmo, pelo que eu vi, não pelo que me contaram, mais ou menos 1.800, 1.700 euros, ok? No internacional. Se ganha mais de 2.000 euros, deve ser por lugares bem longe, e eu estou falando aquilo que eu conheço, tá bem? Agora, se vale a pena, olha, quem faz internacional e não tem filhos, está solteiro, eu penso que é uma boa profissão se você for comparar, trabalhar em Portugal, por exemplo, que você vai ganhar aí no restaurante, no café, uma mulher, 600 euros. É muito pouco, realmente. Se você for trabalhar em outro tipo de trabalho em Portugal, você não vai ganhar o valor que um motorista de pesado ganha. Então, se você for analisar essa questão aí, a profissão de caminhonista, de motorista em Portugal,
ela é bem remunerada comparada a outras profissões dentro da Europa. É uma boa profissão, não é uma profissão má. Então, no Brasil não sei como é que é, não tenho experiência. Tenho experiência aqui em Portugal, ok? Então, agora falando nessa questão aí do pesado, a única coisa que eu vejo de desvantagem é você passar muitos dias fora de casa, horas, espera de carga e de descarga. Não é como no Brasil, mas também tem. Então é um pouco cansativo, irmão. Não é brincadeira, não. Sempre eu vejo, a única queixa que eu vejo dos caminhonistas é passar muito tempo fora de casa e tem que fazer por dia aí 10 horas por dia, 12 horas por dia. E tem aquela questão da semana, do tacógrafo, que tem que respeitar o descanso. Então tudo isso tem que ser analisado também. O que eu posso dizer que é uma profissão para quem gosta, para quem ama, para quem tem paixão pelas estradas. Senão não aguenta o cansaço, o estresse e o pessoal pode buscar aí beber, se embriagar ou tomar outro tipo de medicação ou até droga. Isso é lamentável, não sei como é que é no Brasil, na Europa tem isso. E um dia eu vou falar melhor sobre isso também, mas a notícia não é tanta, mas tem. Agora nas carrinhas, por exemplo, o que eu posso dizer, olhando aqui o relógio que eu tenho que acabar aqui, nas carrinhas, por exemplo, irmão, aí sim não é inferior, porque você trabalha mais, e o que eu posso dizer, trabalha-se mais um estafeta e tem que correr de um lado para outro e o salário é menor, se ganha menos, ok? Geralmente aí 700, 750 euros que o estafeta ganha, mas ainda vou falar um vídeo mais específico sobre isso, ok? E porque ainda não ganhei o salário do mês todo para poder explicar melhor, mas o que eu ouço falar aí é mais ou menos 750 euros e trabalha pra caramba, trabalha bastante, né? E tem que parar, descarregar. Quem é motorista de carrinha, você tem que parar várias vezes durante o dia. Já o motorista de pesada é diferente. Tudo isso é cansativo, tudo isso perde tempo. Estressa a pessoa o trânsito, você tem que andar de um cliente para o outro, deixar, registrar encomenda, levar para a empresa, depois depositar dinheiro, dependendo de cada estafeta, de cada motorista de distribuição, como nos Correios. Eu ouço falar que é estressante, irmão. Eu vejo aqui no meu caso, hoje, eu estou com descanso, mas não é todo dia isso. Já no motorista de pesado, eu vejo muitos motoristas parados à espera da carga. O estafeta é diferente. Certo? Por isso que há o Cusucan para o motorista de pesado, porque tem uma grande e maior responsabilidade e ele tinha que ganhar um salário melhor, maior, no caso, um salário mais considerável, né? Porque pelo que ele investe na carta dele, quase 2.000 euros para ser investido, para ganhar tão pouco, principalmente quem é o nacional, deveria ganhar mais em Portugal como na Europa. É o que eu penso. Já o estafeta na carrinha, mas mesmo assim eu comparo que essa profissão, mesmo de carrinha e de motorista de pesada, é melhor do que muitos trabalhos que eu vejo em Portugal. Eu vejo que o único trabalho pesado em Portugal para estrangeiro que compensa trabalhar, que tem experiência e para quem gosta, é a construção civil comparada a outros trabalhos. Eu penso que é o trabalho, que é a profissão que se paga melhor na Europa. Eu não falo nem somente em Portugal, na Europa é a profissão melhor, meus irmãos. Incrível que pareça, que se paga mais e que se paga bem, né? E você tem mais tempo de voltar para casa, pois o motorista de pesado, ele passa a noite, espera e demora bastante tempo, e uma pessoa nas obras não. O único cuidado que ele tem que ter é não cair de uma escada e outras coisas. Quem sabe em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Então, terminando esse vídeo, é o seguinte, vale a pena? Eu penso que sim, é melhor trabalhar, que no Brasil é mais seguro, ok? Eu vou dar uma pausa aqui para buscar ali a recolha e eu vou explicar melhor em relação à diferença aí do Brasil para Portugal como motorista, tá bem? Até daqui a pouco. Pessoal, tive que sair daqui agora, tá muito calor. Aí tá na parte da tarde aqui, desculpando aí, né? Vou ter que meter aqui, colocar o óculos escuro, no caso do meu problema de vista. Então é o seguinte, explicando esse vídeo aí pra vocês, busquei ali atrás de um ferro ali, muito pesado ali, né? Normal, mas acontece. Olha,
A diferença é o seguinte, eu penso que a segurança nas estradas, você anda aqui mais tranquilo, irmão. Eu nunca fui assaltado em Portugal, nas estradas, graças a Deus que não. E o que eu ouço falar no Brasil aí é caminhoneiros serem assaltados, cargas também. Aqui na Europa, pelo que eu ouvi falar, no caso na Espanha e na Itália, por exemplo, os caminhoneiros em alguns lugares são assaltados, mas geralmente é a carga ou combustível e não corre perigo de vida como no Brasil. Então eu penso que nessa área aí, só nisso aí já compensa bastante. Se você ama conduzir nas estradas, e você que é novo, que é jovem, por exemplo, tá desimpedido da vida, olha, eu penso que é uma ótima profissão aqui na Europa. Você vai conduzir em estradas boas, sem buraco praticamente, em lugares bonitos que você vai ver. A única coisa que eu vejo nessa profissão é a solidão. E a única maneira de você vencer ela é com Deus ao seu lado, para que você possa vencer toda luta, tentação da vida nas estradas, pois com Deus nós vencemos tudo, querido, amém? Então agora você que tem família, pensa duas vezes também, entre em acordo com a sua esposa para ver, porque senão é complicado essa área aí também. Você que tem filho pequeno, por exemplo, não é fácil ficar longe dele quase um mês fora de casa. Eu vou falar aí pelo menos 15 dias, não é fácil também. Então, nessa área aí, comparado ao Brasil, também a violência é terrível, aqui não é tanto. É muito raro falar que um motorista de pesado foi assaltado ou foi morto. Nunca, nesses 14 anos que eu estou na Europa, ouvi falar disso. Se saiu alguma notícia, eu não vi. Mas é muito difícil. Aqui em Portugal, por exemplo, nunca eu ouvi falar disso. O que te ouve falar é de acidente de trânsito. Isso é normal, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Agora, em relação à violência nas estradas, ser assaltado, a pessoa que conduz, muito raro, nunca ouvi falar. Estou sendo sincero. Agora, a carga, eu já ouvi falar de combustível e de alguma carga ser rasgada, alguma lona, tentarem abrir durante a madrugada ou à noite. Isso assusta qualquer um, mas às vezes a pessoa nem percebe quando está dormindo. Mas pode acontecer, tem acontecido em alguns lugares aí, se eu não me engano, na França, na Itália, na Espanha, não sei, não tenho certeza, mas em alguns lugares tem sim. Em Portugal, eu não ouço falar muito disso aqui, para quem faz nacional, por exemplo. Agora, em relação à carrinha, a única coisa que tem que ter cuidado é fechar as portas. Teve um colega meu que ele trabalhou numa distribuição em Lisboa, onde eu tive numa empresa ali. A única coisa que ele me contou foi que ele deixou a carteira dele dentro da carrinha, numa carrinha como essa, não trancou as portas em Lisboa e levaram a sua carteira, perdeu dinheiro. Isso acontece, né, no Brasil, isso aí acontece diariamente, infelizmente, né? Pessoas não precisam nem colocar as coisas dentro do carro, na rua mesmo é assaltado. E aqui em Portugal, a única coisa que você pode ver assim mal nesse sentido aí, se deixar a porta aberta, eu falo em Lisboa, irmão, porque nessa zona que eu ando aqui, às vezes eu nem fecho o carro. Agora ouça uma coisa, é tranquilo, tem uma boa segurança. Então eu acho que para quem ama conduzir nas estradas, compensa muito, é uma diferença enorme, enorme. E o que eu também ouço falar também é que muitos empresários querem investir aqui nos transportes. Eu penso que é uma boa ideia, tem crescido muito, há muita falta de motorista. Eu poderia falar um pouco sobre isso também. Não há muito na Europa falta de motorista de pesado, por exemplo, de pesado, por causa de quê? Por causa da certidão, do certificado, no caso, certificado de aptidão de motorista. O que é isso, pastor Leandro? É o CAN, é o curso CAN, de 35 a 140 horas. Você precisa entrar numa autoescola, por exemplo, que eu entrei e tirei, mas é necessário fazer também o CAN para poder conduzir. Então, por causa do CAN, isso entrou em vigor, não sei se foi em 2007 ou 2009, por aí. Então essa lei aí prejudicou quem é motorista de pesado na Europa. Então quem veio depois, que é o meu caso, vai ter que fazer o CAN.
E o CAN custa dinheiro, irmão. Vai de 400 e tal, de 50 euros a 500 a 600 euros. Principalmente nessa região que eu tô. Então é caro, não é fácil você investir uma carta hoje que praticamente vai custar 2.000 euros completa em Portugal. 1.800 a 2.000 euros, do princípio ao fim. Agora você que tem a carta do Brasil, por exemplo, você pode trocar aqui em Portugal, certo? Pela IMT, que é o Detran de Portugal, mas antes de você trocar, você precisa estar legalizado. Então, para você conduzir um pesado e até mesmo uma carrinha como essa, você precisa estar legalizado primeiramente. Eu não indico ninguém trabalhar como motorista, ser como chofer, até que trabalha na Uber, qualquer tipo de transporte, tem que estar legalizado, irmão. Isso é muito sério também. Eu vejo pessoas trabalhando aí, principalmente nas obras, que há muita gente trabalhando, brasileiro aí, ó, com carta vencida do Brasil. Muito cuidado com isso, viu? E eu vi, irmão, eu sei de casos assim. Toma cuidado. Recentemente agora um brasileiro que trabalhava na obra, viu? Ele foi pego pela polícia com a filha dele, sem carta nenhuma, irmão. Pelo que me contaram, uma pessoa bem próxima de mim me contou que ele recebeu uma carta de expulsão por estar conduzindo em Portugal sem carta de habilitação. É muito perigoso isso. Cuidado, você. Eu já falei sobre isso no meu canal. Não dirige em Portugal sem a carta. Podemos dirigir em Portugal com a carta da habilitação do Brasil? Eu já falei isso já mais de um ano atrás. Agora, se alguém quer continuar no erro, cada um faz o que quer, querido. Mas eu estou aconselhando como amigo, como pastor também. Então, vale a pena, sim. Mas antes disso, primeiro passo, trocar, se legalizar, carta de residência. Você precisa de um cartão de residência. Para ter o cartão de residência é necessário um contrato de trabalho. Eu explico aí nos meus vídeos, veja aí documentos necessários em Portugal. Siga alguns passos para poder trabalhar em Portugal. Eu tenho explicado isso em muitos vídeos meus. Então você que ama conduzir, trabalhar como motorista, primeiro passo não é só ter dinheiro não é só comprar as passagens. Senão você vai vir para Portugal, vai ficar parado, vai gastar dinheiro, vai ficar estressado. E são essas pessoas que reclamam de Portugal. São aquelas pessoas que fizeram o planejamento errado e voltaram para Portugal frustrado, triste, e disseram que Portugal não me ajudou. Claro, você vem como turista, e como turista você precisa entender que o processo de legalização não é como aquele que vem já com documento desde o Brasil. Então entenda bem isso. Seja humilde e espere o tempo de Deus. Outra coisa que eu posso falar, quando você se legaliza, você troca essa carta, aí sim você pode trabalhar como motorista de carrinha, por exemplo. Aqui algumas empresas pedem, não em todas, muitas vagas são de português, por exemplo, nas carrinhas. A gente não se vê brasileiro, mas é raro, são poucos. Por exemplo, eu sou o único brasileiro nessa empresa que está trabalhando, a maioria são todos portugueses, mais de 10 estafeta portuguesa. Não é qualquer um que aguenta um trabalho como esse. O que eu posso dizer para você, não é fácil ser estafeta em Portugal, meus irmãos. Não é brincadeira não, viu? A rapadura é doce, mas não é mole. Não se iluda, estou falando aqui a realidade. Eu gosto muito de conduzir, senão não estaria como estafeta. Outra coisa, agora nos pesados, aí sim você vai encontrar muitas oportunidades, e eu penso que é por causa do CAN e por causa do salário, que se paga melhor. Agora, se prepare antes. Se você que tem a carta já do Brasil, eu penso que alguns países da Europa você não pode conduzir. Por quê? Porque alguns países da Europa só vai reconhecer a sua carta se você tirar na Europa, ok? Se você tem a carta do Brasil, isso pode te prejudicar. Não sei se você está sabendo disso. Alguns países da Europa não aceitam a carta do Brasil, mesmo se você trocar em Portugal, porque lá vai mostrar que você tirou a carta no Brasil. E aqui não é América do Sul, como eu falei, aqui é a Europa, irmão. Aqui as leis da Europa. Como você vai entender se você tirou no Brasil?
Claro que você tem experiência de 10, 20, 30 anos, isso é muito bom. Mas aqui na Europa, ajuda quem tirou a carta aqui, porque você aprendeu na autoescola. Eu fiz em Portugal, ok? Agora o internacional, eu estou falando do internacional, para quem quer andar em distâncias longas. Agora o ibérico, penso que não tem problema fazer Portugal e Espanha, ou alguns países também, eles aceitam. Mas eu acho que a Inglaterra, que é um dos países que eles não aceitam muito bem, ok? Você vai ter que ter a dupla nacionalidade, ter o cartão de cidadão de Portugal, para que as portas se abram para você no internacional. Eu não pretendo ir pelo internacional, pelo fato da minha família. Eu quero estar perto da minha filha, então priorizo isso aí. Para mim, a família é uma coisa muito importante. Eu só tenho uma filha, então eu quero vê-la crescer. E ficar muito tempo na estrada não é o que eu desejo, tá bem? Ficar dias e dias, e até às vezes meses. Isso aí para mim, nada se compra isso, tá bem? Nesse sentido aí eu prefiro fazer o nacional. E eu vi isso de um português falando para mim, de 30 anos de experiência como caminhonista. E ele falou que ele deixou de ser caminhonista internacional para ser o nacional, para estar perto da sua família. Irmão, uma pessoa dessa nem evangélico, nem crente nem religioso, vou falar assim, é uma pessoa normal, mas uma pessoa que valoriza a família. Isso é importante, irmão. Valorize o seu lar, sua casa, sua esposa, seus filhos, ok? Isso é a maior riqueza para você. Eu vejo pessoas aí, sonhar muito ser carreteiro internacional, mas muitos aí, têm perdido a família. Não sei se compensa não, viu? Você aí, sonhar tanto de trabalhar na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Suíça, na Itália, você mostrar grandes fotos, fazer aí, quem sabe até vídeo, e a sua esposa aí, longe de você chorando, você longe dos seus filhos. Isso não compensa não, irmão. Eu prefiro ter um trabalho aqui mesmo, ganhar menos, se possível, ou até a metade, mas poder ver minha filha todo dia e estar perto da minha esposa, principalmente nesse tempo de hoje. O dia de amanhã só Deus pertence, né? Mas eu acho que isso aí, eu vejo na vida dos carreteiros muito problema familiar, muito divórcio por causa da profissão. Claro, você fica sozinho, entra a carência e depois vem o pecado. E muita gente aí procura, infelizmente, prostituta na rua. Eu tenho um tio meu que pelo menos tem uns 40 anos de carreteiro no Brasil. Faz Belém do Pará, e já foi até Argentina, Paraguai, já rodou a Europa toda. A Europa não, a América do Sul toda. Eu viajei com ele quando eu tinha 14 anos. Fui para São Paulo, a primeira viagem que eu fiz com ele. E eu vi como é que é a vida de um carreteiro no Brasil. Não detalhadamente, mas eu vi pelo meu tio, de muito tempo. E vi muito problema na casa dele por causa disso. Agora entenda, isso aí é o caso que eu estou falando. E veja aí vários casos mais. A gente ouve falar que todo carreteiro é mulherengo, é infiel. Cuidado, irmão. Seja diferente, seja luz. Não é porque você está sozinho no carro ou no caminhão que você tem que fazer qualquer coisa. Estou deixando aqui um conselho para você. Eu até mudei aqui a conversa, mas eu sinto de Deus falar isso, porque muitas pessoas, principalmente no Brasil, vêm para cá e só pensam em dinheiro, esquece da família, esquece dos filhos. E isso não é de Deus não, irmão. Jesus vai voltar e você vai perder a sua salvação por causa do dinheiro. Quando está dirigindo na Europa, não aconselho. Fica no Brasil, se for o caso. Se for para você vir para Portugal para perder a sua família, não venha para Portugal. Se for para você trabalhar aí, fazer internacional na Europa e mostrar aí, com as fotos, ganhando dinheiro, comprando isso e aquilo, que realmente dá para conseguir. Mas depois que eu tive essa experiência aí de português me contando 1, 2, 3 na empresa que eu tive, e eu perguntei para eles por que eles, tendo a carta de pesado C mais E, estavam conduzindo nacional, que não é brincadeira não, é difícil. Eles falaram, por causa da família, eu quero voltar todo dia para casa, eu não quero mais passar na rua. Então essa é a única desvantagem que eu vejo nessa profissão. O resto é um espetáculo, é uma maravilha. Como eu gosto de conduzir, sou estafeta hoje, quem sabe por isso.
Todo dia eu volto para casa, vejo a minha filha. Hoje mesmo falou: pai, eu te amo. Pai, é bom estar aqui. Pai, às vezes quando demora, ela fala: pai, eu queria brincar mais contigo. Oh, pai, não quero que tu trabalhe hoje. E isso no sábado, irmão. Imagina só. E no domingo, como foi agora domingo, brinquei bola com ela. Agora quem é o caminhoneiro internacional? Não tem muito privilégio nessa área. Eu sei que nós temos que correr para conquistar nossa vida, ideais, propósitos, sonhos. Mas e se você está nessa profissão, pense ser temporário isso na sua vida. A não ser que você, juntamente com a sua esposa, trabalhe junto, como tem acontecido aí, ó, casais trabalhando junto nessa profissão. Aí sim é uma benção, irmão. Aí sim vale a pena trabalhar dessa maneira. Você trabalhar juntamente com a sua esposa é um espetáculo. E é uma profissão que você pode ajuntar o dinheiro para fazer a sua vida com a sua família. Nesse sentido, sim, eu aconselho que vale a pena quando é um casal, ou se a sua esposa entende muito bem isso, e se você é um homem fiel, por exemplo, eu não vejo problema. Agora, se você é um homem mulherengo, um homem está preso nas bebidas, cuidado com isso, que isso aí não é profissão para você. Faça outra coisa, tá bem? O que eu te aconselho, que a tua vida é mais importante do que o trabalho. A nossa vida com Deus é mais importante que o trabalho, irmão. Então é isso que eu termino esse vídeo dizendo para vocês. Eu amo essa profissão, gosto bastante. Não sei o dia de amanhã. Hoje estou nas carrinhas, amanhã posso estar nos pesados. Já se vê, não sei. Eu estou sonhando com isso futuramente, mas eu quero fazer nacional. Ali o colega ali, estamos chegando aqui na empresa. Então é isso, meus irmãos. Se você gostou, comente alguma coisa aí. Um abraço a todos. Se Deus abençoe você, no nome de Jesus. Até a próxima. Vou parar aqui e descarregar aqui a carrinha. Um abraço para todos. Subscreva o nosso canal. Compartilhe esse vídeo aí, ó, para alguém. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe aí, meu querido irmão e amigo. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia aí grandemente. É o que eu desejo para você. Acredito que a visão da